Diz aí, você já se indignou por conta de alguma injustiça? Você já presenciou alguma pessoa sem motivo ser injustiçada? Eu te apresento o Salmo 94. Vamos lá? A grande preocupação do salmista nesse capítulo é que os justos estão sendo oprimidos e os ímpios estão prosperando. O salmista clama a Deus para que puna os ímpios. A indignação do escritor é que, em meio a tudo isso, parece que Deus não está se importando com aquilo, enquanto os soberbos estavam aparentemente numa boa. Eles faziam as maldades como que afrontassem a Deus na visão dos escolhidos e ainda não criam que os olhos de Deus estavam sobre todos. Capítulo 94, versos 7, vai dizer: E dizem, o Senhor não vê, nem disso faz caso, Deus de Jacó. Note que eles não estão ligando, é como se eles estavam tratando Deus como se fosse aquelas imagens de escultura que muitos adoravam, que muitos ofereciam holocausto. E aí era um grande problema. O salmista tenta exortar aqueles a quem praticaram tamanha maldade, mas, como na maioria das vezes, sem êxito. Porém, o refrigério do Senhor na vida do salmista é agora o mesmo começa a entender os mistérios de Deus. Agora, a partir do versos 11, o Espírito Santo começa a usar o salmista, ele começa a entender tudo que se passara e de nada mais era do que Deus ensinando o seu filho como reagir e o que fazer perante a prova concedida. Vamos ver no versos 17 do capítulo 94. Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Imaginou? Finalmente, a luz acende para o salmista, ele entende que por mais que pareça que o mal está vencendo, apenas parece. Porém, em seus próprios delitos e pecados, perecerão. Apenas parece. Independentemente do que você está passando, da adversidade, das lutas, das batalhas, apenas parece que não vai ter fim. E justamente é nesse desespero, é no momento do desespero que a gente às vezes blasfema, que a gente fala algo, sabe, explode. O salmista ele estava indignado, como muitos deles. Tem alguns que, Senhor, até quando? Até quando contemplarás? Não se levantar contra o teu povo, sabe? Os soberbos sendo exaltados, os soberbos se dando bem, os soberbos fazendo altas coisas terríveis aos olhos do Senhor. E a indignação nossa, ela acrescenta nesses momentos. Porque a gente perde a nossa visão, perde a visão, o foco que é Cristo, e começa a olhar ao nosso arredor. E isso muitas vezes não é bom. A gente começa a prestar atenção em outras pessoas, no que Deus ele vem fazendo através de outras pessoas, que Deus ele concedeu ou permitiu de aparentemente coisas boas na vida de outras pessoas. Ou muitas vezes a gente ouvindo testemunhos do que Deus fez. Ah, mas Deus fez isso. Ah, quando eu estava em tal lugar, Deus fez isso. Ah, em tantos anos atrás, Deus ele me usou e fez isso. Peraí, mas e por que Deus não faz mais? Por quê? Será que ele mudou? Será que Deus mudou? Não. A palavra dele diz que ele permanece o mesmo. Nós que oscilamos, nós que mudamos. Então, seria uma ótima oportunidade de você rever os seus conceitos, de você refletir, de você fazer uma pequena retrospectiva, de você se autoavaliar, como a Bíblia nos ensina. Avalie-se o homem a si mesmo. Tente se autoavaliar, tente enxergar para dentro de si, sabe? Porque a salvação ela é particular. Então,
tem provas na nossa vida que não é para a nossa morte. Você crê nisso? Não, não é para a nossa morte. É para servir de aprendizado. Simplesmente de aprendizado. Então, que na prova que você esteja passando, na prova que eu esteja passando, que Deus ele venha a ser glorificado e que possamos entender, por mais que doa, por mais que no momento, em algum momento, a gente possa vir se desesperar. Mas entenda como um aprendizado de Deus. Você está na escola do Senhor. E a escola do Senhor é bem diferente do que essas escolas visíveis de hoje. Sabe, é muito diferente. O professor ele é obrigado a passar o aluno. O professor ele é obrigado a dar dica ao aluno. Não, com Deus ele não funciona dessa forma. Ele é Deus, ele vai continuar permanecendo sendo Deus. Então, independente da prova que esteja passando, mas certamente ele já te deu uma aula, ele já te mostrou como responder. Então, creia tão somente. E é na adversidade, nas provas, nas batalhas, nas lutas, que aprendemos a lidar, sabe? Muitas vezes até repassar um conselho a alguém que está passando o que a gente passou, está passando no caminho que a gente já passou e conseguimos vencer, não por mérito próprio, mas pela misericórdia do Senhor, buscando o Senhor. Então, é num momento desse que você tem toda a autoridade de falar, poxa, eu vou te dar um conselho porque eu passei, porque eu sei exatamente o que você está sentindo nesse momento. É aí onde você, através das suas lutas, você vai poder ajudar muitas pessoas que certamente irão passar pelo mesmo caminho que você já passou, tá? Então, creia e Deus fará o restante, fará o restante, fará o restante, fará o restante.